Muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos junto com vocês nesta noite. E hoje nós vamos falar sobre o tema aliança entre a ciência e a religião. Este tema está no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. E quando a gente olha a literatura, nós sempre vamos questionar se ciência e fé são incompatíveis. E este é um questionamento que se faz principalmente nos últimos 2 séculos, onde realmente parecem que ciência e fé não conseguem se complementar. Mas vamos dar uma olhada, uma passeada na história. Em todos os tempos da humanidade, o homem, ele sempre buscou conhecer as coisas que ele julgava ser sobrenatural. E na antiguidade, eles buscavam conhecer a natureza, no entanto, por falta de conhecimento, eles vinculavam normalmente tudo aquilo que eles gostariam de entender e que eles julgavam serem sobrenaturais a cultos de natureza espiritual. Eles vinculavam a divindades, a rituais místicos. O conhecimento da antiguidade, ele foi calcado basicamente em função da agricultura, que era administrada pelos sacerdotes. Depois, nós tivemos a cultura grega, que eles queriam estudar a natureza sem evocar os espíritos. Eles restringiam todos os seus estudos, as suas buscas, pelo lado da razão. Assim, nós vamos ver que a maior luta, o maior problema entre ciência e religião aconteceu realmente na Idade Média, onde nós vamos ver que essa aparente incompatibilidade, como nos fala Allan Kardec, entre a ciência e a fé, prende-se a um erro de observação e muito exclusivismo de uma parte e outra. E como consequência desse exclusivismo, como consequência do orgulho de uma parte e de outra, surgiu a incredulidade e a intolerância. E nós vamos ter em Emmanuel, no livro Consolador, quando Chico coloca uma pergunta: onde localizar a origem dos desvios da razão humana? E Emmanuel, ele fala que a origem desse desequilíbrio reside no abandono voluntário e consciente dos objetivos do sacerdócio, nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo, ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados líderes. As seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio no caminho infinito de conquistas da vida. Então vejam que Emmanuel, ele mostra exatamente que esse desequilíbrio entre a razão, entre a ciência e a fé, surge por uma imperfeição humana, onde nós vamos encontrar que o homem, mesmo que liderando religiões, ele dava mais interesse, ele dava mais guarida às coisas que ele seria beneficiado. E nós vamos ver que, com isso, houve um desvirtuamento da fé, da religião, e nós vamos encontrar que, quando isso acontece, a luta pelo poder entre aqueles
que dominavam pela fé e aqueles que queriam estudar, que queriam questionar alguma coisa, esta luta aconteceu e houve uma separação que somente foi reconquistada séculos depois. Assim, nós vamos ver que a história ela está manchada, por exemplo, na Idade Média, onde nós vamos encontrar que havia uma luta pelo poder entre a Igreja Católica e os pensadores da natureza. Pensadores da natureza é o que hoje nós chamamos de cientistas, de investigadores, de filósofos. Então, nós vamos encontrar que na Idade Média havia essa luta pelo poder. E nós vamos ver que a Igreja Católica, que era dominante na época, ela queria justamente impor a verdade, inclusive sobre as coisas da natureza, impedindo toda a liberdade investigativa. Assim, nós vamos ver que surgiu na Idade Média os tribunais que julgavam todos aqueles investigadores, todos aqueles pensadores, porque eles eram considerados uma ameaça às doutrinas que a Igreja adotava. As pessoas consideradas suspeitas, elas foram perseguidas, julgadas, e aqueles condenados cumpriram as penas que variavam entre a prisão temporária, uma prisão perpétua, tortura e mesmo a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados em praça pública para servir de exemplo aos outros. Então, nós vamos encontrar que essa separação entre fé e razão, entre fé e ciência, surgiu justamente pelas pessoas quererem trazer para si o domínio, o poder. E é sempre quando as pessoas querem centralizar em si o poder, sem compartilhar e sem entender que muitas coisas devem ser complementadas com exatamente a experiência de outro grupo, é que nós vamos ter a origem de todas essas separações, essas lutas, essas perseguições que aconteceram na história. A Inquisição, que aconteceu na Idade Média, nós vamos ver que ela se tornou, então, um órgão de investigação e de combate às heresias. Heresias era tudo aquilo que era considerado falso pela Igreja. Então, se houvesse uma pessoa que levantasse algum questionamento ou alguma teoria que não fosse abraçada pela Igreja, essa pessoa ela era realmente investigada, ela era perseguida e julgada nesses tribunais da Inquisição. Nós vamos encontrar, por exemplo, Giordano Bruno, que viveu entre 1548 e 1600. Ele era um filósofo, matemático, um teólogo e religioso italiano. No entanto, ele defendia a teoria heliocêntrica. Ele afirmava a existência de outros mundos e ainda questionava a doutrina das penas eternas, questionava a virgindade de Maria, questionava a natureza não humana de Jesus Cristo, como também questionava os milagres que foram citados no Novo Testamento. Ele estabeleceu, em particular, a ideia da pluralidade dos mundos, numa época em que os estudos indicavam o universo como uma esfera em torno do Sol, constituindo assim um mundo fechado. Giordano Bruno, ele defendia que cada uma das estrelas
teria um planeta que giraria em torno dela. Assim, a Terra não estaria sozinha no universo. Por essas crenças e pelo resultado dos seus estudos, de suas reflexões, nós vamos ver que Giordano Bruno, ele foi convidado a abjurar, a renegar a sua teoria heliocêntrica, os seus conhecimentos sobre pluralidade dos mundos, e ele não o fez. Justamente por isso, ele foi julgado pelo Tribunal da Inquisição e foi condenado à morte na fogueira em 1600. Um outro exemplo que a literatura nos dá é de Galileu Galilei, que viveu entre 1564 e 1642, físico, matemático e astrônomo italiano. Com suas observações, ele declarou que o Sol era o centro do universo, e isso custou-lhe a condenação pelo Tribunal da Inquisição. Assim, nós vamos ver que a condenação de Galileu foi um dos exemplos da luta da fé contra a ciência. E Galileu, ele deixa uma frase bastante interessante, onde ele fala que à ciência cabe dizer como vai o céu, e à religião, à fé, como se vai ao céu. Assim, nós vamos ver que esta luta entre ciência e religião, ela aconteceu com mais vigor na Idade Média da humanidade, mas nós vamos encontrar que no século XIX, século XVIII e século XIX, é que nós tivemos realmente uma separação bastante presente, bastante evidente entre ciência e religião. Justamente porque esse distanciamento ele passou a ter como causa, mais uma vez, os milagres que o Cristo coloca na descrição dos evangelistas, né? O poder de convencimento e de dependência que a igreja queria que as pessoas ficassem estritamente dependentes dela, a adoração e a fé cega. Isso fez com que houvesse cada vez mais esse distanciamento, porque a partir do século XVIII, século XIX, nós vamos encontrar pensadores bastante influentes na humanidade. Vamos encontrar, por exemplo, Comte, vamos encontrar filósofos que lançaram o positivismo, vamos encontrar pessoas que questionavam tudo aquilo que não tinha uma explicação plausível. E a religião não aceitava esses questionamentos. E aí, então, passou a se ter uma corrente ligada à fé e outra corrente ligada à ciência, à investigação. E somente no século XIX é que nós vamos ver que a filosofia da natureza, como era chamada anteriormente, ela foi substituída pelo termo ciência. Nós vamos ter que Stephen Gould, em 1999, ele fala que ciência e religião tratam de aspectos distintos da experiência humana, quando cada uma delas permanece em seu próprio domínio, elas coexistem de forma pacífica. Portanto, nós vamos ver que o que fez a separação entre ciência e religião ao longo do tempo foi o orgulho humano, foi o orgulho do homem, foi a sede de poder, a sede de domínio que tinha um e outro. No entanto, nós vamos ver que ciência e religião
pode-se caminhar paralelamente e nós vamos ter que, muitas vezes, todos aqueles atos que nós conhecemos por milagre, conforme a própria doutrina espírita nos esclarece, são explicados pela ciência da observação, são explicados por observações científicas. Portanto, nós vamos ver que a ciência e a religião, elas não podem andar afastadas. Nós vamos ter que a ciência e a religião devem interagir, justamente para fazer com que haja uma somatória desses conhecimentos e haja uma explicação plausível, racional, a todos os questionamentos que nós possamos ter. Assim, a ciência e a religião não interagiram ao longo do tempo por causa do orgulho, da vaidade, da prepotência das pessoas que estavam vinculadas ou ao lado da ciência ou ao lado da fé. E nós vamos ter uma frase bastante interessante deste pesquisador, desse cientista, Albert Einstein, onde ele fala que a ciência sem a fé é cega e a fé sem a ciência é manca. Portanto, a interação entre ciência e fé, ela é obrigatória para que nós possamos realmente adotar uma fé, adotar uma religião e não termos aquilo que se chama fé cega, termos o que a doutrina espírita estimula em nós, que é o que se chama fé raciocinada. Voltando ao livro O Consolador, a psicografia de Chico, por Emmanuel, nós vamos ver mais uma pergunta no quadro dos valores racionais. Ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito? E Emmanuel responde: ambas se completam no campo das atividades do mundo como dois grandes rios, servindo a regiões diversas na esfera da produção indispensável à manutenção da vida, e se reúnem em determinado ponto do caminho para desaguarem juntos no mesmo oceano, que é o da sabedoria. Assim, nós vamos ter nessa resposta de Emmanuel uma demonstração de que ciência, de que fé, de que todas as filosofias existentes no mundo, elas devem realmente se interagir. E quando elas se interagem, é quando nós passamos a ter algo diferenciado, que é a sabedoria. A sabedoria, ela pode ser explicada de uma forma bastante materializada como um pássaro. Vejam que um pássaro, ele consegue voar, consegue alçar voos em grandes altitudes, equilibrando-se nas duas asas, onde uma das asas é a asa da razão, a asa da ciência, a asa da comprovação científica, e a outra asa é a asa do amor, é a asa da fé. E é somente quando nós fazemos a união dessas duas asas é que nós conseguimos alçar voos, voos que vêm alimentar o nosso espírito, sempre questionador, e que deve ser assim, para que nós não cultuemos jamais a fé cega. Assim, a aliança entre a ciência e a religião, ela é algo muito possível de ser realizado, porque elas são alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, que é a ciência, e a outra revela as leis do mundo moral, que é a religião.
Assim, nós vamos ver que o mestre Kardec nos mostra que esta aliança ela é desejada pela doutrina espírita, e nós só vamos ver que a ciência ela vai deixar de ser materialista quando ela se aliar à religião. E a religião vai deixar de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria quando ela se aliar à ciência. Portanto, esta aliança ela é oportuna, importante, para que nós possamos compreender a religião pelo prisma científico. E, outra vez, a pergunta de Chico a Emmanuel: pode o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? Para si só, fala-nos Emmanuel, o racionalismo não pode efetuar esse efeito grandioso, mesmo porque todos os centros da cultura terrestre têm abusado muito desse conceito. Nos seus excessos, observamos uma venerável civilização condenada e amargurada. Assim, nós vamos ver que, se nós interpretarmos a evolução do mundo, a evolução do homem, só pelo prisma da razão, nós vamos ver que esses excessos nos levarão à ruína interior, nos levarão a uma estagnação, nos levarão a um questionamento de um vazio muito grande, porque nós não conseguiremos ver, não conseguiremos dar sentimento à vida. A razão, sem o sentimento, é fria e implacável, nos fala Emmanuel, como os números. E os números podem ser fatores de observação e catalogação da atividade, mas eles nunca criaram a vida. A razão é uma base indispensável, mas somente o sentimento cria e edifica. É por esse motivo que as conquistas do humanismo jamais poderão desaparecer nos processos evolutivos da humanidade. Vejam que resposta profunda nos deu Emmanuel, mostrando que, se nós não colocarmos o sentimento na razão, nós não conseguiremos construir, edificar nada de positivo para o ser humano. E, por outro lado, vamos ver ainda na continuidade da pergunta: poderá a razão dispensar a fé? A razão humana é ainda muito frágil, fala-nos Emmanuel, e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Em virtude da separação de ambas na estrada da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorar-se de todas as conquistas do mundo. Assim, nós vamos ver que jamais a razão deve dispensar a fé, porque é somente quando nós unimos essas duas alavancas da inteligência humana é que nós vamos estimular o progresso. E continua Emmanuel: falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso
é a razão sem a fé, onde os homens se perdem na luta inglória e sem fim. Mais uma vez, nós vemos a profundidade da resposta de Emmanuel, mostrando que a razão sem fé nos leva a uma derrocada, nos leva a uma situação onde nós vamos realmente buscar algo onde não existe conteúdo de sentimento nenhum. Só conseguiremos dar real valor e só conseguiremos fazer com que a ciência seja uma alavanca para o progresso humano quando nós colocarmos o sentimento, o amor, dentro das nossas atitudes e dentro de tudo aquilo que nós fazemos. A doutrina espírita, justamente por essa razão, pela maneira que ela entende a ciência e a religião, a ciência e a fé como alavancas do progresso, é que ela se diferencia das outras religiões. Enquanto outras religiões não permitem que sejam questionados em seus dogmas, a doutrina espírita não apresenta dogma. A doutrina espírita usa-se da ciência para explicar os fenômenos espíritas, os fenômenos produzidos pelos espíritos. Nós vamos ver que a doutrina espírita também é uma filosofia, porque ela analisa a natureza humana e todas as questões que o homem atravessou durante os séculos passados e as diversas civilizações. E, acima de tudo, a doutrina espírita é uma religião, porque ela estimula o homem à prática da bondade, da fraternidade, do altruísmo, da humildade, do trabalho incessante em prol da felicidade do próximo. A doutrina, ela tem esse tríplice aspecto, porque ela se apoia na ciência, que explica, na filosofia, que questiona, que indaga, mas, acima de tudo, na moral, que transforma o homem, que mostra ao homem a responsabilidade pela existência que ele está tendo. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Quando a gente tem esta associação, então, entre ciência e fé, nós passamos a ter conhecimento das leis naturais que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo, ele revela a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Não existe, segundo a doutrina espírita, o fenômeno sobrenatural que os antigos queriam conhecer. A doutrina espírita mostra que o espírito e o fenômeno espírita não é algo sobrenatural, ele é produzido pelos espíritos que são uma força viva e incessantemente ativa na natureza. Até a prece, que é algo subjetivo, ela foi estudada cientificamente, foi publicada por Harold Kennedy, que é da Universidade da Carolina do Norte, onde ele mostra que, pela prece, quando as pessoas doentes oram, elas têm um nível de estresse diminuído e que melhora a sua saúde física, mostrando, então, o valor da prece, que é algo subjetivo, que é algo não palpável pela ciência, é algo não mensurável pela ciência, mas ele mostra que a consequência da prece, cientificamente aprovada por suas observações, já que ele é um psiquiatra, e
mostrando a melhora dos doentes internados no hospital da universidade onde ele trabalha. Nós vamos ver que o passe, que é outro procedimento da Casa Espírita, ele é confirmado em uma pesquisa realizada na Universidade de São Paulo, por exemplo, que mostrou a eficácia do passe magnético em uma tese que foi defendida por Ricardo Monesi, onde ele investigou a imposição das mãos sobre camundongos, e nos quais foi possível observar um notável ganho de potencial das células de defesa. Assim, nós vamos ver que o passe ele está também cientificamente comprovado por uma pesquisa feita em animais. E nós sabemos que o passe tem uma ação quando nós lemos as pesquisas, por exemplo, as pesquisas utilizando-se de kirliangrafia, de filmes muito sensíveis e que mostram que durante o passe há uma transmissão de energia para os centros vitais e nós vamos ver que isso se reflete no bem-estar daquela criatura. Vamos ver até mesmo os resultados por meio dessas haloenergografias, onde do lado esquerdo da tela nós observamos uma pessoa antes de tomar o passe. E do lado direito é observada, então, a pessoa com o seu dedo sobre um filme extremamente sensível que capta as energias que essa pessoa está irradiando. Então, nós vamos ver que o passe ele tem também a sua ciência. Mostra que ele é uma transmissão de energias, tal como nos falava Mesmer já no final do século XVIII e início do século XIX, onde nós poderíamos transmitir as energias para outra pessoa, para pessoas doentes. Nós vamos ver, então, que ciência e religião é algo que precisa realmente ter uma aliança para que a gente não seja iludido, para que a gente não caia na balela da fé cega, mas que nós possamos entender que tudo aquilo que nós fazemos tem uma repercussão. E nos fala Chico Xavier que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, se tirarmos a fé da doutrina espírita, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. No entanto, se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Assim, nós vamos entender que ciência e religião, elas são perfeitamente compatíveis a partir do momento em que nós deixamos o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado. E vamos encontrar que Kardec ele colocou algo muito importante na obra A Gênese, onde ele fala que o Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas da ciência demonstrarem que a doutrina espírita está em erro sobre determinado ponto, a doutrina será modificada sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, a doutrina espírita a aceitará. Nós vemos aqui uma total ausência de orgulho, de vaidade do mestre Kardec, e mostrando que a doutrina espírita é uma doutrina aberta ao progresso, e só se consegue progresso na humanidade quando nós associamos a ciência e a religião.
Que todos tenham muita paz.